Graças a Deus, meus queridos irmãos, com muita alegria no meu coração, mais uma vez, eu saúdo a todos vocês com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui, antes de deixar um verso para a nossa meditação, quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão nos acompanhando nessa live, nessa noite de quinta-feira, neste Café com Bíblia tão abençoado. Deus abençoe meu grande amigo, irmão Newton Silva, que sempre está nos acompanhando. A paz do Senhor Jesus, varão, um forte abraço. Deus abençoe também nosso irmão Ivanildo Santos, que está nos acompanhando. Deus abençoe Geraldo Santana, Rosiane, Wellington Nascimento, enfim, que Deus abençoe todos vocês no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso pastor Galdino, nossa irmã Ana, enfim, que Deus honre vocês. Meus queridos irmãos, vamos para a nossa primeira mensagem da noite, a nossa primeira ministração dessa noite, Café com Bíblia. Certamente Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Fica conosco até o final dessa live, porque certamente os céus vai estar falando poderosamente ao seu coração. E eu já quero profetizar na sua vida, ele dizer que esta noite será uma noite de providência, será uma noite tremenda, será uma noite poderosa de Deus na sua vida. É a noite da sua vitória, é a noite da sua bênção. Deus tem uma palavra profética, poderosa e muito relevante para estar ministrando sobre a sua vida. Então fica conosco até o final, porque Deus só tem coisa boa aqui na nossa live. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: céus abertos. Céus abertos é o tema da nossa ministração, que iremos falar em alguns minutos sobre esse tema, céus abertos. Então, nesta reflexão bíblica, você vai aprender com a Bíblia que às vezes que o céu se abriu dentro da Bíblia Sagrada. Eu quero falar sobre ao menos 7 vezes dentro da Bíblia Sagrada que o céu se abriu. Todas as vezes que o céu se abriu dentro da Bíblia, algo de extraordinário aconteceu. Algo poderoso aconteceu. Então fica comigo que você vai descobrir ao menos as 7 vezes dentro da Bíblia Sagrada em que o céu se abriu. Para tanto, eu quero deixar um verso como introdução, um verso de apoio, um verso como base para a nossa reflexão. No primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, o livro do Gênesis, ele é o livro do princípio, ele é o livro do começo, ele é o livro do início. O livro do Gênesis faz parte do Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, o livro do Gênesis significa o começo, o princípio. Por quê? Porque no livro do Gênesis está registrado o começo e o princípio da formação da humanidade e sucessivamente os demais fatos ao longo da história. Aqui no Gênesis, no capítulo 22, eu vou ler apenas 2 versos, o 11 e o 12 fala assim: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Verso 12: Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Queridos irmãos, o tema da ministração é céus abertos. A primeira vez na Bíblia que o céu se abre é aqui nesse texto, em Gênesis capítulo 22, e os versos 11 e o 12. Contar um pouquinho para vocês sobre a narração bíblica deste conteúdo, desta exposição escrita no capítulo 22. Temos aqui a passagem em que Deus chama Abraão e fala assim: Abraão,
me oferece, me entrega, eu quero o teu filho em sacrifício. Então Abraão vai pegar Isaque, vai pegar jumento, um pouco de lenha, algumas cordas e vai para o monte. Só que a Bíblia fala que quando Abraão ele chega no pé do monte, Abraão dispensa os servos e os jumentos no pé do monte. E Abraão vai subir mais Isaque. Abraão vai subir o monte com seu filho. Diz alguns historiadores que Isaque, nessa época, nesse episódio, ele tinha aproximadamente de 17 a 18 anos de idade. Então Abraão vai subir mais Isaque, o monte Moriá, Isaque, o seu filho. Quando Abraão chega lá em cima do monte Moriá, a Bíblia fala que Abraão vai pegar Isaque, o seu filho, e vai colocar sobre a lenha, sobre o altar, vai amarrar o seu filho Isaque. E diz o texto que ele vai pegar o cutelo para imolar o seu filho. Então Abraão, quando ele pega o cutelo, pastor, o que é o cutelo? É um machado. Quando Abraão pega o cutelo em suas mãos, quando ele levanta para imolar, para sacrificar o seu filho Isaque, a Bíblia fala que o céu se abre pela primeira vez, Deus brada dos altos céus e diz assim: Abraão, Abraão, não faças mal com o garoto, porque agora sei que temes a Deus. Abraão dá uma olhada para o lado. Quando Abraão vai olhar para o lado, a Bíblia fala que Deus providenciou um cordeiro que estava amarrado os seus chifres no mato. Então logo Abraão desamarra o seu filho Isaque de sobre a lenha, sobre o holocausto, tira o seu filho, pega o cordeiro e imola, sacrifica o cordeiro. Então ele vai dizer: no monte do Senhor se proverá. Por quê? Porque Deus proveu o cordeiro para Abraão. Então a primeira vez na Bíblia que o céu se abriu foi aqui no capítulo 22 do livro do Gênesis. Logicamente não é essa a sequência, mas foi uma das vezes na Bíblia que os céus vai se abrir. Então eu entendo a primeira lição em que o céu se abriu pela primeira vez é que o céu se abriu para trazer um cordeiro para Abraão, ou seja, o cordeiro era a providência divina na vida de Abraão em cima daquele monte chamado Moriá. Então nesta noite, você que está me ouvindo pode ter certeza que os céus não está fechado, que os céus ele não está de bronze. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então a primeira vez que o céu se abre na Bíblia é Deus trazendo o cordeiro, é Deus trazendo a providência para Abraão. Deus está falando fortemente aqui nessa live que esta noite o céu certamente está se abrindo sobre a tua vida para trazer o quê? Cordeiro, para trazer o quê? Providência. Então recebe aí nesta noite na tua vida, em nome do Senhor Jesus, recebe a providência do Cordeiro de Deus na tua vida, na tua história. O nome dele é Jeová Jireh, é o Deus que provê, é o Deus da provisão, é o Deus da providência, ele é o teu provedor. Por isso que Paulo disse na carta aos Filipenses, capítulo 4, o verso de número 19, Paulo, ele disse assim em tuas palavras: porque o meu Deus, segundo as suas necessidades, suprirá todas as nossas necessidades em glória, segundo as riquezas da sua soberana graça. Então a primeira vez que o céu se abre é Deus trazendo providência. Deus providenciou um cordeiro para
Abraão, então não fique atemorizado, não fique atemorizada, não fique inquieto, não fique inquieta, não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. No monte do Senhor, o Senhor proverá o cordeiro. Então o céu se abre para trazer providência para a sua vida. Glorificado é o nome do Cordeiro de Deus. Esta foi a primeira vez que o céu se abriu. A segunda vez que o céu se abriu dentro da Bíblia, eu volto um capítulo antes do 22, é o capítulo de número 21 e o verso de número 17. Olha que história interessante. A Bíblia vai nos narrar no capítulo 21 do livro do Gênesis que Abraão vai despedir Agar e Ismael. Abraão vai pegar um pouco de água, colocar dentro do odre, vai pegar um pouco de pão, dar o pão para Agar junto com água dentro do odre. E Abraão, ele vai despedir Agar. E Agar agora vai sair errante pelo deserto de Berseba. Só que a Bíblia vai nos dizer que a água do odre acabou, porque quando nós estamos atravessando um deserto, a água do odre ela acaba, e deserto não tem água, então a água do odre acaba. Agar está andando com Ismael no deserto, e agora está no deserto, não tem suprimento, não tem suficiência, não tem abastecimento. Deserto, lugar de dificuldade, de prova. E a Bíblia fala que a água do odre de Agar se acaba. E o pão também acabou o pão. E agora eu vejo Agar, ela ficando em desespero. Quem sabe ela disse dentro do seu coração: e agora? O que vai ser do meu filho e de mim aqui nesse deserto? Mas quando Agar pensava que estava no fim da linha, no final do seu limite, o Senhor bradou até Agar e o céu se abriu e Deus disse: Agar, Agar, não temas, porque eu ouvi o choro do menino e desci para socorrer o menino e socorrer você. Então, a Bíblia vai nos dizer que os olhos de Agar se abriu. Tem uma palavra na Bíblia Sagrada chamada Efatá. Efatá é uma palavra que significa abra-te, abriu-se. Efatá, abre-te. Então a Bíblia fala que Deus ele abriu os olhos de Agar. Quando o céu se abriu, os olhos de Agar foram abertos. E o que foi que Agar contemplou? Agar viu um poço de água. Olha, novamente a provisão de Deus sendo gerada no deserto para Agar, isto porque o céu se abriu sobre Agar no deserto. Então ela pega o odre, se agacha, pega água e dá água para o moço, e o moço e nem ela morrem no deserto. E Deus visitou eles naquele deserto, porque o céu se abriu. E olha a mensagem, a primeira mensagem do céu para Agar. Quando o céu se abre, Deus diz para Agar: Agar, não temas, oh glória. Você sabia que a palavra não temas, ela está escrita na Bíblia Sagrada 365 vezes. E um ano possui 365 dias, ou seja, é um não temas para cada um dia da sua vida. Por isso que a Bíblia fala em Isaías capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento e eu te fortaleço com a destra
aberto sobre a tua vida. Quem sabe você está aqui nos assistindo e você está atravessando um deserto, mas não se preocupe, porque mesmo você atravessando esse deserto, a qualquer momento os céus podem se abrir e Deus providenciar um poço de água, como fez com Agar na sua vida, e o nome de Jesus ser glorificado. Bendito é o nome do Cordeiro. Estamos falando sobre o tema céus abertos. A primeira vez que o céu se abriu foi para Abraão no Monte Moriá. A segunda vez que o céu se abriu foi para Agar no deserto. Pastor, qual foi a terceira vez na Bíblia Sagrada que o céu se abriu? A terceira vez na Bíblia Sagrada que o céu se abriu está escrito em 2 Reis, capítulo 2 e o verso de número 11. A Bíblia vai nos narrar que está andando Elias e Eliseu. Quando a Bíblia fala que o céu se abriu e de repente carros e cavalos de fogo tomam Elias e leva Elias até o céu. Oh glória! A terceira vez na Bíblia que o céu se abriu foi para arrebatar Elias, foi para levar Elias, oh glória! A qualquer momento os céus vai se abrir, o Cordeiro vai descer para nos levar, para que possamos estar com Cristo eternamente. Então, a qualquer momento, como o céu se abriu e carros e cavaleiros de fogo levou Elias, a qualquer momento os céus vai se abrir e a igreja do Cordeiro, a noiva de Jesus Cristo, será arrebatados para a glória do nome do Cordeiro, do Deus Todo-Poderoso. A quarta vez na Bíblia Sagrada que o céu se abriu está escrito em João, capítulo de número 1 e o verso de número 51, quando Jesus passa e ele vai passando e vai fazendo um discípulo. Jesus Cristo, ele vai passando e ele vai convidando o povo, dizendo: vinde a mim. E aquelas pessoas que eram, na maioria, pobres, pessoas que trabalhavam com a lavoura, com a agricultura, deixavam tudo, as suas redes, os seus afazeres, e seguia Jesus. A Bíblia Sagrada, ela vai nos narrar em João, capítulo de número 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus vai passar e ele vai chamar André, Jesus vai passar e vai chamar João, dizendo: vinde a mim. Jesus vai passar exercendo o seu ministério evangelístico do reino do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus vai passando e vai chamando: vinde após mim. Mas a Bíblia fala que Jesus vai chamar Filipe. Vinde, Filipe. Filipe deixa tudo e segue a Jesus de Nazaré. Mas a Bíblia fala que Filipe encontrou Natanael. E sabe qual foi as grandes palavras de Filipe? Palavras de novidade para Natanael. Filipe correu e disse assim: Natanael, corre aqui, Natanael, corre aqui. Você não vai acreditar quem eu acabei de encontrar. Natanael disse: Filipe, quem você acabou de encontrar? Me conta, pelo amor de Deus. E a Bíblia fala que Filipe olhou para Natanael e disse assim: Natanael, eu acabei de encontrar o Cristo que foi profetizado, que foi falado nos Salmos, que foi falado e foi profetizado pelos profetas. Eu acabei de encontrar o tal de Jesus de Nazaré. Então Natanael vai dizer assim: Jesus da onde? Jesus de Nazaré. Aí Natanael vai dizer: mas porventura pode vir alguma coisa boa
de Nazaré? Aí Filipe disse, vem e vê, vem tirar a prova, vem ver se é ou não. Aí a Bíblia fala que Natanael vai ter um encontro com Jesus Cristo. Aí eu acho lindo esse encontro de Jesus com Natanael, porque Jesus vai dizer assim, Natanael, Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu já te vi, estando tu debaixo da figueira. Sabe o que isso quer dizer? É que durante a matança, o decreto de Herodes, no livro de Mateus capítulo 2, quando Herodes levantou um decreto que era para se matar todos os meninos de 2 anos para baixo, então a mãe de Natanael pega Natanael e esconde ele debaixo da figueira. Só que os pais de Jesus, Maria e José, também pegam Jesus e fogem para o Egito para esconder o seu filho. E eles eram primos, eles eram parentes. E eles tinham mais ou menos a mesma idade. Só que Jesus falou para ele, Natanael, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Só que quando Jesus viu, Jesus era pequeno, igual ele, mas como Jesus viu ele? É porque Jesus é Deus, é porque Jesus é onisciente, é porque Jesus é o El Roi, é o Deus da vista, o Deus da visão. Então Jesus vai bradar e vai dizer assim, Natanael, Natanael, vem e vê o Cristo. Pois a partir daquele momento, Jesus falou a Natanael, a partir de agora, você verá os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. A partir daquele momento de Jesus e Natanael, a vida de Natanael mudou, porque ele começou a ver os céus abertos sobre a vida dele. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Deixa eu liberar uma palavra do céu sobre a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, os céus não estão fechados. Os céus não estão de bronze. Ei, os céus não entram em recessão. Os céus não está em greve, os céus está aberto sobre a tua vida e Deus quer te dar algo extraordinário para você contemplar os céus pelo lado de dentro. O que Deus tem para você está reservado nos céus de glória. Então, assim como o céu se abriu para Natanael, os céus vai se abrir sobre a sua vida, porque Jesus não muda, ele é fiel e os seus ensinamentos são imutáveis e a sua palavra é fiel e verdadeira. Glorificado é o nome do Cordeiro. A 5ª vez na Bíblia Sagrada que o céu se abriu, está escrito no livro do profeta das visões, Ezequiel, capítulo 1 e o verso de número 1. A Bíblia fala que Ezequiel vai dizer assim, estando eu assentado junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Oh glória! Olha o que Deus está dizendo nessa noite, que quando o céu se abriu para Ezequiel junto ao rio Quebar, ele viu visões de Deus. Deixa eu te entregar algo aqui nessa noite. Deus, quando ele abre os céus para Ezequiel, Ezequiel diz que está vendo visões de Deus. Quando o céu se abre na tua vida, o que você tem, o que você recebe é visão de Deus. Deus, ele não vai te dar uma visão perturbadora. A visão que Deus tem para você essa noite é visões dos céus, visões de Deus, porque Deus se manifesta, Deus ele se revela através das visões. Está lembrado de Isaías capítulo 6? Aquilo é uma visão, quando Isaías falou, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, é visão. E o que Deus tem para você nesta última hora
São visões celestiais. Pastor, Deus tem visão para a minha vida. Se você acreditar ou não, Deus tem visão para você. Por quê? É bíblico. Sabe o que está escrito lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, está escrito assim: porque há de ser, diz Deus, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões da parte de Deus. Então Deus está ali entregando visão, assim como Daniel tinha a ciência em sonhos e em toda a visão dentro da Babilônia. Então a Bíblia fala quando o céu se abriu para Ezequiel, ele teve e viu visões de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? No meio deste mundo conturbado, no meio deste mundo cheio de pratos e de ofertas, Deus ele está te dando visões do céu. E a visão de Deus, ela te enriquece. A visão de Deus faz você ser melhor. A visão dos céus faz você enxergar algo extraordinário. A visão de Deus robustece a sua fé. A visão de Deus amadurece a sua esperança. A visão de Deus te aproxima dos céus. A visão de Deus te faz você ver coisas que você nunca viu na sua vida, no seu ministério. É por isso que Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo de número 9, Paulo falou assim, que está escrito que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus reservou para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então o céu se abriu e Deus derramou visão para o profeta Ezequiel. Ei, amado, nessa última hora da igreja, se prepara que os céus vai se abrir sobre a sua vida e Deus vai derramar visões extraordinárias sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estou falando com vocês sobre céus abertos. A sexta vez na Bíblia que o céu se abriu, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, os versos 55 e verso de número 56. A Bíblia fala que eles apedrejaram Estevão. Pastor, quem foi Estevão? Estevão foi um discípulo de Jesus. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, o primeiro a ser morto por amor a Cristo. E a Bíblia fala que Estevão era homem cheio de fé, Estevão era homem cheio de poder, Estevão era homem cheio do Espírito Santo. Então levantaram calúnia, sentenças e decreto e apedrejaram Estevão, jogaram pedras e mataram Estevão. Só que a Bíblia ela vai nos narrar aqui em Atos capítulo 7, que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, oh glória, a Bíblia fala que Estevão fitou os olhos no céu. E alguém disse: Estevão, o que é que você está vendo? Por que você está olhando para cima? Estevão disse: é que eu estou vendo os céus abertos. Oh glória! Aqui eu tenho que abrir um parênteses para te entregar algo muito forte. Isso aqui é uma pérola. Quando ele disse: eu estou vendo os céus abertos, o que ele estava sofrendo? Apedrejamento. Agora, como que alguém está sendo apedrejado e em meio às pedras, às dores, às feridas, ele vê os céus abertos? Oh glória! Sabe o que Deus está dizendo aqui esta noite através dessa palavra? As pedradas vêm. Ninguém joga pedra na árvore que não dá fruto. Ninguém joga pedra naquele que não está crescendo. Ninguém joga pedra naquele que não está produzindo alguma coisa. Ei, se você é vítima de pedras e mais pedras, é porque você está no caminho certo.
não pare de produzir algo para o reino dos céus, porque enquanto ele estava sendo apedrejado, o céu se abriu para ele. Então, é meio às adversidades da vida que Jesus Cristo se revela na nossa história. E a Bíblia fala que Estevão disse: eis que eu vejo os céus abertos. E aí, Estevão, você está vendo o que mais? E eu estou vendo o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa gloriosa. Estevão, ele viu os céus abertos e ele viu Jesus Cristo assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Estava sendo julgado? Sim, mas viu os céus abertos. Estava sendo apedrejado? Sim, mas ele viu os céus abertos. Oh glória! Estava sentindo dores? Sim, mas ele viu os céus abertos. Estava morrendo inocentemente por amor a Cristo? Sim, mas ele viu os céus abertos. Ei, Deus está abrindo os céus essa noite sobre a tua vida. Então não precisa ter medo das pedradas. Glória a Deus. Tem até alguém que diz assim: as pedras que me jogam, eu vou fazer delas um castelo e vou convidar todos que lançaram pedras sobre a minha vida para tomar um cafezinho comigo dentro desse castelo. Oh glória! Então nem tudo está perdido. Há maus que vêm para bem, há perdas que vêm para a vitória. Então, em meio às pedradas, ele viu simplesmente os céus abertos e Jesus à direita do trono do Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Em último lugar, a 7ª vez que o céu se abriu. Eu estou falando sobre céus abertos, uma palavra bem simples. Estou falando sobre 7 vezes na Bíblia que o céu se abriu. Vamos para a última vez na Bíblia que o céu se abriu, nessa pequena reflexão. A 7ª vez na Bíblia que o céu se abriu está escrito em Mateus capítulo 3 e o verso de número 16. Olha que narrativa bíblica gloriosa. A Bíblia fala que João Batista vai batizar Jesus Cristo, o Filho de Deus, dentro do rio chamado Jordão. E quando Jesus é batizado por João, a Bíblia fala que quando ele se emerge, quando ele sai da água, o que vai acontecer? Simplesmente o céu vai se abrir. Oh glória! Então o céu se abre, entoa-se uma voz e a voz brada e diz assim: este aí é o meu filho querido, em quem tenho eu muito prazer. Aí diz o texto sacro que o Espírito de Deus desce, pousa sobre Jesus, o Espírito desce em forma de uma pomba e o Espírito desce sobre Jesus, pousando sobre ele, e ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Oh glória! Aqui tem algumas pérolas nesta passagem, tem alguns segredos. Primeiro, quando o céu se abre em Mateus 3 aqui, no batismo de Jesus, a primeira coisa que acontece é a voz do Pai elogiando o Filho, dizendo assim: este aí é o meu Filho amado. Ei, queridos irmãos, se tem uma coisa que Deus quer, é poder te elogiar. As suas atitudes têm que levar ao Criador testemunhar o bem de você. É bíblico, pastor? É bíblico. Está lembrado de Daniel? Orou 21 dias na Babilônia. No 21º dia, o anjo do Senhor apareceu para ele. E olha a primeira fala do anjo: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração a me buscar em oração, eu tenho visto as tuas palavras e tenho ouvido a tua oração. E eu desci
por causa delas para te dar vitória. Então, no batismo de Jesus, quando o céu se abriu, a primeira coisa que aconteceu foi um elogio da parte do Pai Celestial. Este é o meu Filho amado, em que eu me comprazo. E, segundo lugar, quando o Espírito desce em forma de uma pomba e pousa sobre o Filho do Homem, a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele é cheio do Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Ei, amados, essa noite o céu está aberto sobre a sua vida, e quando o céu se abre é para derramar uma porção gloriosa do Espírito de Jesus Cristo sobre a sua vida. Então seja cheio do Espírito, porque a Bíblia fala em Atos 2 que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Então fique com esta palavra. Há 7 vezes na Bíblia que o céu se abriu. Primeiro, o céu se abriu para socorrer Agar no deserto. Gênesis capítulo 21. Segundo, os céus se abriu e Deus providenciou um cordeiro para Abraão no Monte Moriá. Gênesis capítulo de número 22. Terceiro, o céu se abriu em 2 Reis capítulo 2, versículo 11, sobre Elias, elevando Elias em carros e cavalos de fogo. Quarto, o céu se abriu para Natanael. Quinto, o céu se abriu para o profeta Ezequiel, dando a ele visões. Sexto, o céu se abriu para Estevão e ele viu os céus abertos. Em último lugar, o céu se abriu para Jesus Cristo de Nazaré. Então, os céus estão abertos sobre a tua vida. Ei, amado, para concluir, os céus não estão fechados. Os céus não estão cerrados. Os céus não está de bronze e não é de bronze. Os céus estão abertos sobre a sua vida, a sua história, para te dar vitória. Amém? Que Deus te honre, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu já sou grato a Deus por essa oportunidade. E já passo aqui a oportunidade para a nossa irmã Maria do Carmo. Ela vai